O nosso dia a dia tem nos deixado cada vez menos ativos. Obesidade, sedentarismo e hipertensão arterial estão cada vez mais presentes na nossa sociedade. Você conhece o treinamento funcional? Para falar desse assunto, eu convidei o professor de Educação Física, Ulisses Rodrigues, especialista em Fisiologia do Exercício e também especialista em treinamento funcional. Então fique ligado, porque está começando agora o Saúde na TV. Ulisses, meu amigo, muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente hoje, por estar contribuindo com o programa Saúde na TV, é um prazer te receber. O prazer é todo meu. Vamos que vamos, né? Vamos. Vamos falar um pouquinho como o cotidiano está deixando as pessoas com menos capacidades físicas. Né? E para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa definir algumas coisas antes. Por exemplo, o que seria a função do indivíduo, a função do organismo, como a gente conceitua esse tipo de palavra? Hoje o conforto, as facilidades que a gente tem para executar as mais diversas tarefas tem se tornado cada vez maior, né? Então, as pessoas fazem cada vez menos esforço para suas atividades cotidianas. E muitas vezes isso faz com que a nossa capacidade de movimentar-se diminua, é natural. Porém, para fazer outras atividades onde o movimento é importante, uma situação onde pode acontecer exigência de postura ou exigência de um maior alongamento ou mais força, a gente desaprenda esses movimentos, né? Entendi. Como a gente consegue resgatar essa perda de capacidade funcional? Primeiro a gente precisa entender um pouco do que é essa função, né? Então, suponhamos, o meu ombro tem a função primordial de mobilidade, só que a estabilidade é feita pela escápula. Então, assim, são partes, né, anatômicas que durante movimentos ou exercícios a gente tem que verificar se realmente está cumprindo aquele papel. O corpo humano é muito inteligente. A gente passa a desenvolver capacidades em que, se a função não está sendo executada, tem outras situações onde os músculos vão auxiliar. E isso torna disfuncional, vamos falar assim. E existe uma forma de avaliar essas disfunções? Como você lida com o público que procura o seu trabalho, por exemplo? Existe uma avaliação inicial, chama avaliação física funcional. Isso é feito por fisioterapeutas, por educadores físicos, até terapeutas, né, para avaliar o nível de função articular. Então, muitas vezes é considerado uma questão confundido, na verdade, né, com uma questão de flexibilidade. Mas flexibilidade é uma capacidade muscular, primordialmente. Então, muitas vezes essa função é testada, existem testes para isso, tanto isolados quanto durante o movimento, e ela passa a nos dar respostas de como ou quanto a pessoa é capaz de executar o movimento. Então, a partir dali, eu vou entender: falta mobilidade, falta estabilidade, falta controle motor. Então, dali eu vou criando um diagnóstico para saber como que eu vou tratar aquela pessoa através do treinamento físico. E cada pessoa, claro, vai receber o seu diagnóstico específico. Isso. E o seu tratamento, com certeza, também é um tratamento específico. Exato. As capacidades que ele tem depende das experiências que ele teve antes, tanto de atividades quanto de aprendizado motor. Ulisses, a gente percebe hoje que o exercício funcional é muito praticado, né? E muitas pessoas famosas, inclusive, abandonaram aquele modelo do exercício de academia, propriamente dito, partiu para exercícios funcionais.
O exercício funcional, ele é moda ou ele é ciência? Eu posso dizer que é ciência, é tudo baseado em ciência. A forma como é tratado o treinamento é que muda. A visão passa de, ao invés de eu pensar em músculo somente, eu penso em movimento. Então existe uma análise de movimento, que é as capacidades de movimento que o corpo humano exerce, de acordo com a nossa anatomia, né? Empurrar, puxar, saltar, agachar, tudo são padrões de movimento humano. Então, a partir daí, a forma como o treinamento vai ser montado para que se adquira respostas, seja emagrecimento, ganho de hipertrofia, ganho de potência muscular, isso depende do treinador. Isso não é mudado, né? O tempo de exercício, o quanto eu vou dar de descanso, a carga que eu vou utilizar, isso tudo promove resultados. Agora, as ferramentas que eu vou usar são as mais diversas. Muitas vezes as pessoas, até profissionais da saúde, né, entendem que exercício resistido é só exercício com peso. Mas não, eu estou agindo contra a gravidade de estar caminhando. Então, isso já é uma resistência. Então, tudo que oferece resistência contra uma ação já pode se tornar um exercício resistido. Um elástico, um halter, um kettlebell, que são ferramentas, né, utilizadas muitas vezes no treinamento funcional, que dão liberdade de movimento, pode ser usado a favor, né, se a pessoa estiver apta àquilo. Entendi. E o que é o treinamento funcional, Liz? Treinamento funcional é um tipo de treinamento que visa restabelecer as funções do nosso corpo em relação a movimento, né? E a partir do movimento treinar os músculos ou todas as nossas capacidades físicas, seja para diversos objetivos. Então, como você me perguntou, é ciência, né? Tudo baseado em ciência. Qualquer pessoa pode praticar treinamento funcional? Qualquer pessoa que eu uso muito essa analogia que a base do movimento, né? Quando o bebê nasce, ele fica numa posição só, porque ele ainda não tem força de se desafogar, por exemplo. E aí ele vai progredindo, começa a ganhar força e consegue rolar, depois consegue engatinhar. Isso tudo é padrão de movimento. Então, a partir daí, o treinador precisa conhecer as ferramentas que ele vai usar e as capacidades da pessoa, né? Então, do 0 aos mais de 100 anos, porque todo mundo pode praticar. Eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. Okay. Para você que está nos acompanhando, nós voltamos já já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa.
ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta com o educador físico Ulisses Rodrigues, especialista em fisiologia do exercício e também em treinamento funcional. Ulisses, o treinamento funcional visa o ganho de movimentos, né? Como funciona isso? Isso. A partir da vida cotidiana e a partir do momento em que as pessoas começam a deixar de trabalhar suas capacidades físicas, muitas vezes ela desaprende aquele movimento. Eu conheço, eu sou observador disso há muito tempo e percebo que as pessoas desaprendem movimentos básicos, como o agachar, por exemplo. Muitas vezes ele se torna disfuncional porque ela parou de fazer aquela atividade. Ela, depois da juventude ali, ela começou no máximo a sentar numa cadeira e levantar, que é um movimento de agachar, né? E sem muita repetição. Então, o corpo, o entendimento do corpo dela já mudou em frente àquele movimento. Então, isso precisa ser identificado e a partir dali eu vou treinar esse movimento. Eu só vou colocar sobrecarga quando esse movimento estiver funcional novamente, ele estiver natural, a pessoa entender o espaço que ela ocupa e o que ela é capaz de fazer, ela demonstrar controle sobre aquele movimento. E a partir dali a gente começa a adicionar carga ou implementos que coloquem aquilo à prova, né? E se ela é capaz de evoluir mesmo com sobrecarga, então os programas de treinamento vão evoluindo a partir daí. Quais os principais fatores que levam o indivíduo a perder as suas capacidades? Posturas repetitivas, né? Normalmente as pessoas hoje trabalham muito tempo, muitas horas sentado. Isso causa encurtamentos musculares. Existe um estudo sobre liberação miofascial, que é uma técnica onde eu espalho o colágeno do corpo para facilitar o deslize muscular na face. Isso facilita movimento, evita problemas como nódulos, acúmulo de situações que atrapalham o movimento. Então, a partir de técnicas usadas por fisioterapeutas e até treinadores que trabalham com atletas, a gente usa o que é de melhor para deixar as capacidades mais fáceis de serem executadas. As pessoas acham que o treinamento funcional é só com o peso do corpo, e não é verdade, né? Não. Pode ser uma forma de trabalho, mas o treinamento funcional pode ser feito até com máquinas. Depende do treinador e do aluno entender como posicionar o corpo e a partir dali desenvolver suas capacidades. Força muscular, explosão, resistência, essas palavras que são mais comuns no treinamento, elas são treinadas a partir das repetições, né? Então, se uma pessoa trabalha o dia inteiro sentada, não tem muito porquê eu colocá-la sentada para fazer um exercício. Então, eu preciso explorar outras situações, em pé, deitada, com movimento, sem movimento, resistindo ao movimento. Então, essas situações enaltecem a forma de trabalho no treinamento funcional e coloca à prova as capacidades, né? E dando informações cognitivas mais palpáveis para o indivíduo se treinar naquelas situações. Entendi. O pessoal te procura por causa de dor? Procura, muito. Muitas vezes esportistas, né, também percebem que grandes atletas se treinam através do treinamento funcional, usando cada vez menos máquinas, porque eles estão, o trabalho deles é se movimentar bem, né? Se movimentar com precisão, com economia de energia. Então, muitas vezes usar o corpo para uma corrida,
ser eficiente a cada passo faz a diferença no final da prova, por exemplo. Um nadador, um jogador de basquetebol. Então, os diversos esportes treinam através, principalmente, do treinamento funcional, né? Nos Estados Unidos, isso fica muito evidente. O treino físico e técnico se misturam em um momento, mas a forma de treinamento físico para atletas de diversas modalidades é a mesma. Então ele precisa de força, de potência, e isso é treinado de uma forma através dos movimentos. E ali ele desenvolve o resto do corpo inteiro. E ele vai executar o que ele quiser, né, vamos dizer assim. Entendi. E tem riscos, Ulisses, como você fala, em limites, existe algum risco na prática do treinamento funcional? Existe. A gente está sendo testado a todo momento, né? Quando a pessoa começa a ganhar aptidões, ela tem situações onde ela vai aumentar um pouco a carga, ou ela vai fazer repetições maiores. Então, o risco existe desde que a gente sai de casa até a hora que volta, até dentro de casa. Mas no treinamento físico, isso tem que ser amparado, né, pelo profissional e pela consciência da própria pessoa. Eu tenho alunos que têm uma mente muito forte e querem se testar a todo momento. E cabe a mim falar assim, ó, você vai até aqui. Porque eu passo a conhecer o aluno, né? Tem outros que eu tenho que puxar. Não, você pode mais. Você pode mais. Eu brinco que o educador físico muitas vezes conhece mais a capacidade do aluno do que ele próprio, né? Pela experiência de treinamento com diversas pessoas. Mas o risco existe sempre, né? Perfeitamente. Eu vou chamar o nosso último intervalo. Okay. Pessoal, você que está nos acompanhando, nós voltamos já já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta para o nosso último bloco dessa entrevista com o Ulisses Rodrigues. Ulisses, falando um pouquinho mais sobre dor, especialmente dor crônica, né? Muitos estudos científicos vêm falando que os pacientes com dor crônica persistente, né, aquelas dores acima de 12 semanas, eles se beneficiam muito com a atividade física, se beneficiam muito com o exercício. Você gostaria de falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sem dúvida. A prática da atividade promove uma descoberta de capacidade que às vezes a gente perdeu, de capacidade física, de ser capaz, né, de executar uma atividade. E isso mexe com os hormônios do corpo inteiro, endorfinas, norepinefrina, situações hormonais que nos dão prazer. Então, pode ser comparado ao prazer de um alimento que você goste. Ele é sentido de outra forma, mas o bem-estar que ele promove no corpo, através da atividade, é praticamente igual. Então, a capacidade de perceber a dor diminui, porque você está tendo prazer de outras formas, né? A atividade física promove N situações, né? Situações de melhora no funcionamento geral do metabolismo, situações de aumento de disposição. Às vezes isso não é
muito mensurado porque o foco está na estética ou na capacidade melhorada para algum esporte. Então, eu acho que dos fatores que mais devem ser levados em consideração é esse bem-estar, né? Esse aprender a se beneficiar da atividade física. E muitas vezes acontece de um gordinho que faz atividade física é muito mais saudável do que um magrinho que não faz. A questão do sedentarismo, né? Então, o sedentarismo é o que mais traz problemas futuros. A pessoa vai envelhecer, tem ali situações onde ela pode adoecer e se ela é praticante de atividade física frequente, essa capacidade, essa possibilidade de adoecer diminui. Isso é provado cientificamente, né? Interessante. O exercício traz algum bem-estar emocional? Sim, sem dúvida. Tem estudos com psicólogos e terapeutas, enfim, que avaliaram essa situação. Então, como a pessoa se sente após, grupos de pessoas que não praticavam atividade física, grupo de pessoas que praticavam há muito tempo e grupo de pessoas que começaram a atividade física. A percepção de bem-estar muda para todos aqueles que praticam ou começaram a praticar atividade. Então, esse bem-estar é psicológico, ela passa a atuar no dia a dia. A pessoa lida com as diversas situações de dificuldade de forma diferente, estando bem consigo mesmo, né, para enfrentar os problemas da vida, tudo muda. Vamos falar um pouquinho de obesidade. Vamos. Com certeza o exercício funcional é procurado também para emagrecimento, né? Isso. Tem bons resultados? Tem bons resultados porque o gasto calórico é muito alto, né? A situação da obesidade, vamos falar do Brasil, né? É alarmante. Quase a metade da população é obesa ou está acima do peso. Isso há pouco tempo atrás não era uma realidade. E uma situação que promove isso, alimentação, má alimentação, né? Cada vez mais produtos industrializados, situações de pouca atividade, o cotidiano está sendo cada vez mais facilitado e isso vende muito bem, né? O conforto. O corpo humano, ele, na verdade, ele foi desenvolvido, ele se desenvolve de uma maneira cômoda. A indústria, o marketing, a mídia acabou promovendo situações de corpos perfeitos e as pessoas buscam muitas vezes essa situação e esquecem da saúde. Mas a base do treinamento começa pela saúde, né? Se você não promover um treinamento saudável, a pessoa para por um motivo ou outro, por se lesionar ou por não conseguir. No controle da pressão arterial é importante também, Ulisses? Isso, sem dúvida. Hoje a hipertensão, A hipertensão é uma epidemia, né? Sim. Ela se tornou uma epidemia a partir do momento em que as pessoas deixaram de cuidar e que mudaram suas atividades. Antigamente, todo trabalho praticamente exigia um pouco mais de atividade física, né? Então, ou quando não exigia, a gente não tinha alimentação tão ruim. Então, isso tudo veio se acumulando e promovendo cada vez mais. Hoje, conhecemos crianças com pressão alta e a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e ela não dá sinais e se você não tem feito, está se sentindo bem, não tem feito check-up e não descobre, você pode sofrer um mal pior, né? Movimento é remédio, né, Ulisses? É remédio. Movimento é remédio. As pessoas precisam entender definitivamente que a solução muitas vezes não está dentro de uma caixinha de remédio, né? Exato. Essa semana eu vi uma reportagem de uma senhora de 102 anos que mora em Nova York
ela não tem grandes recursos e perdeu 2 filhos praticamente de uma vez só. Entrou em depressão e a filha dela quis ajudar de alguma forma e inscreveu ela para uma corrida. Ela resolveu ir e hoje é o que faz total sentido na vida dela. Tanto que ela chegou a 102 anos, muito bem, lúcida. E a primeira mulher, quando ela fez 100 anos, ela foi a primeira mulher a percorrer 100 metros correndo. Então, olha a riqueza disso, né? A pessoa treinou o seu corpo e sua mente para executar o que ela se propôs. E ela acredita piamente nisso, né? E mostra que o movimento é remédio. Com certeza. Eu vou encerrando então com essa história de vida belíssima que você nos contou aqui. Te agradeço mais uma vez por ter vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. E eu queria deixar uma mensagem assim, para todos os telespectadores de que não importa a forma, ou a ferramenta, ou o processo que você venha se movimentar. O importante é se movimentar bem, procurar um profissional que te ajude. Muitas vezes a gente conhece pessoas que têm experiência com exercício, mas não estudaram para aquilo, né? Então, tem N fatores que influenciam no resultado final. Cada um é cada um e cada um tem uma forma de se movimentar e de progredir. É isso aí. Obrigado por tudo. Obrigado, eu. Queria agradecer ao Paulinho da Ateliê Decor. E o Paulinho vem com novidades, hein? Tá vindo com nova loja e você vai acompanhar com exclusividade aqui no nosso programa. Queria agradecer também ao Homero da Valentos, que me veste em todos os programas. Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou toda a nossa entrevista. Continue nos seguindo, não só pela TV Franca no canal 23, mas também pelas redes sociais, no Facebook Saúde na TV Franca. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.